Pois é, Ronald, o nosso companheiro, colega, Jamil Chad, ele escreveu um texto falando a respeito de uma promessa do Joe Biden de organizar no ano que vem uma cúpula pela democracia. E o mote propagandístico da intenção é um esforço para defender o Estado de Direito, os direitos humanos e o meio ambiente. E, além disso, é visto também como uma maneira de pressionar alguns regimes e algumas tendências políticas, por exemplo, na Europa, na Hungria, na Polônia, a força política do Salvini, na Itália, não é? E o Jamil Chad acredita que essa promessa incomoda o Palácio do Planalto e o Itamaraty. No que se refere a tal questão ambiental, mas também no que se refere a direitos humanos. Mas vamos lá. Eu tenho visto muita gente idealizando o Joe Biden, né? Inclusive hoje, não sei se hoje, ontem, sei lá quando, agora mais uma vez citado como possível candidato à presidência da República, o Luciano Huck, ele colocou lá um vídeo, um discurso do Joe Biden, né? E escreveu, olha, vejam a moderação em contraponto à intolerância e tal, enfim, aquela pasteurização tremenda, né? E isso inclui essa idealização, muitas vezes forçada. Alguns ingenuamente embarcam na canoa do Joe Biden idealizado. Outros vão porque virou lugar comum, né? Todo mundo está indo, todo mundo está batendo palmas. Eu quero ser aplaudido também. Vou aqui escrever minhas loas ao Joe Biden. Só que jornalista não tem de pretender aplausos, né? Nem de seus colegas, Ninguém deve escrever porque esse é o pensamento dominante nas redações. Ninguém deve falar o que imagina ser o pensamento dominante nas redações, para receber tapas nas costas e aplausos, né? Cumprimentos. E, às vezes redações lembram aquilo que o Lenin falava sobre a esquerda russa, ali na passagem do século XIX para o século XX, portanto, anos antes da Revolução de 1917. Mas o Lenin dizia o seguinte, que a esquerda russa fazia com que ele se lembrasse de generais se autocondecorando, né? Então, um general condecorando o outro. E ele enxergava isso na esquerda russa, que eram intelectuais ou pretensos ou pseudo-intelectuais, dependendo do caso, alguns eram de fato intelectuais, e que ficavam se auto-elogiando e se elogiando mutuamente, né? E às vezes as redações lembram essa imagem do Lenin a respeito da esquerda russa, né? Então, muitas vezes as pessoas embarcam na ideia de que Joe Biden vai modificar radicalmente a política externa dos Estados Unidos. Mas vejamos, há uma frase do Biden aqui em que ele, criticando o Donald Trump a respeito de política externa, ele usa uma frase até pesada, não é? E isso deve ser analisado com alguma frieza. O Biden disse o seguinte: o presidente, está falando do Trump, abraçou todos os bandidos e todos os autocratas do mundo de formas que prejudicaram a nossa credibilidade. Isso foi dito pelo Biden durante a campanha. Pois bem, vamos caso a caso, ou pelo menos alguns casos relevantes, né? Síria. Não há nenhuma dúvida de que o Assad, ele não é exatamente o líder de uma democracia, né?
ali está um regime de força, que, claro, passa pelo voto, você tem o crivo do voto e tal, mas são eleições muito bem arranjadas. Acontece que, quando surgiu a chamada Primavera Árabe, uma expressão cunhada no Ocidente, vale notar, e uma referência à Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, em 1968, uma revolução pacífica que foi esmagada pelos tanques soviéticos, não é? E a Tchecoslováquia foi ocupada pelos tanques do Pacto de Varsóvia, obviamente por ordem de Moscou, que era quem dirigia todo o espetáculo no Pacto de Varsóvia, isso é óbvio. Mas a Primavera Árabe, assim chamada, não é exatamente um nome adequado, ela produziu situações muito diversas. Por exemplo, na Tunísia, que foi onde começou, um comerciante, num ato de protesto, ele põe fogo em si mesmo, né? E aquilo desencadeia manifestações extraordinárias. E caiu o autocrata da Tunísia, e a Tunísia, embora ainda sofra com pressões de grupos radicais islâmicos, etc., mas a Tunísia, de fato, melhorou. Não atingiu um ponto ideal, mas melhorou bastante em relação à autocracia anterior. Então hoje há mais democracia, mais embates políticos, dentro do jogo legal, legítimo da democracia possível na situação da Tunísia. Mas melhorou. Já na Síria, o que a ação de Barack Obama provocou foi uma guerra civil devastadora e que inclusive permitiu que o Estado Islâmico tomasse parte do território sírio para si. Era uma parte na Síria, uma parte no Iraque. E o gravíssimo erro do Obama em imaginar que derrubar o Assad imediatamente provocaria o florescimento da democracia plena na Síria, né? Com as pessoas votando livremente, não entendeu, inclusive, que aqueles grupos que eram oposição armada a Assad, eles eram minoritários e rapidamente eles foram derrotados dentro da própria oposição por grupos radicais ligados ou à Al-Qaeda, ou ao Estado Islâmico, ou à Turquia. A Turquia ansiava, queria, Erdogan fez tudo que foi possível para derrubar o Assad. E o Assad só não caiu pelo apoio de dois países, o Irã, mas principalmente da Rússia. Militarmente foi a Rússia que impediu a derrubada de Assad. Mas se dependesse só do governo Obama, o governo ao qual servia Joe Biden, provavelmente a Síria teria se tornado um estado sob controle de grupos islâmicos radicais e que, inclusive, não fariam aquilo que Assad faz, que é dar proteção institucional e física a grupos religiosos minoritários. Ele próprio, ele é um alauíta, que é um ramo, né, dos xiitas, ele é Assad. Mas o seu governo, que é uma autocracia dinástica, né, passada de pai para filho, do Hafez para o Bashar, e que tem, obviamente, inúmeros casos de desrespeito aos direitos humanos, de violência contra a oposição, de assassinato de opositores, uso de armas químicas. É uma longa lista de crimes cometidos pelo regime. Mas Obama imaginou que era tirar Assad e pronto, estaria lá a democracia, o Estado de Direito e a civilidade instalados na Síria. Um erro primário para quem conta com serviços de informação sofisticadíssimos. Primário. E não fosse a intervenção russa, e a Síria teria se tornado um Estado nas mãos de grupos radicais islâmicos, que obviamente
não teriam essa tolerância com minorias religiosas que o Assad, até por conveniência, tem, né? E também por um aspecto cultural sírio. Aí, o outro erro. Todo mundo sabe quem foi Gaddafi na Líbia. Gaddafi, ele é uma figura complexa, né? Aquela figura, ele lembrava às vezes um roqueiro, né? Cabelos longos. Exato, e cheio de idiosincrasias assim, interessantes e tal, mas ao mesmo tempo é um sujeito que mandou derrubar avião com civis, que patrocinou atos terroristas, né? E por isso foi bombardeado pelo Reagan. Aliás, uma filha adotiva do Gaddafi morreu num desses bombardeios. Mas é fato que aí o Gaddafi fez um acordo com a França, inclusive provocou problemas na política francesa quando descobriram que Gaddafi financiava campanhas eleitorais na França. Mas Gaddafi era, do ponto de vista pragmático, e o presidente dos Estados Unidos tem de entender quais as alternativas, quais as opções. O Gaddafi era a figura que impedia a explosão de uma guerra civil. Como Tito na Iugoslávia. Não foi por acaso que depois da morte do Tito, a Iugoslávia iniciou seu processo de desintegração. Tudo aquilo estava ali latente, não é? Pronto para vir à tona. As diferenças nunca haviam sido superadas entre croatas e sérvios, sérvios e bósnios, eslovenos e todo o resto. A Eslovênia, que era a república mais rica da Iugoslávia. E havia uma figura que, de certa forma, aglutinava, catalisava e impedia a explosão do separatismo. Era uma questão de tempo? Era. Mas na Líbia não. Só que, e aí foi um erro particular da senhora Hillary Clinton, que na época era secretária de Estado, e que agiu de maneira patética na Líbia. E, no entanto, o que sucedeu a Gaddafi foi o caos, até hoje não resolvido. Há 2 governos na Líbia. Um, inclusive, que é a pior opção para a Líbia hoje, apoiado pela Turquia. E o outro, que é a melhor opção, apoiado por alguns países europeus e pela Rússia. Não é? Mas a Líbia tem hoje 2 governos. E o enfrentamento militar só parou por conta da pressão da Rússia e de alguns países da União Europeia, como a Alemanha, a França e Reino Unido, quando o Reino Unido ainda estava na União Europeia. Está saindo, né, nesse longo processo do Brexit, ainda não plenamente concluído. E os Estados Unidos têm a Arábia Saudita, que obviamente é um dos alvos da fala do Biden, como aliada desde sempre. Né? A invenção de um país para a família Saudi foi algo promovido pelo Ocidente na época em que o sol nunca se punha no Império Britânico. Mas o fato é que a Arábia Saudita, há muito tempo, está entre os 3 maiores compradores de armas dos Estados Unidos, junto com Israel e o Egito. O próprio Egito, que também passou pelo fenômeno da primavera, né, com a queda do Mubarak, e aí a Irmandade Muçulmana elegendo um presidente que logo depois começou a provocar problemas internos, quando queria impor algo muito próximo da legislação islâmica num país tão complexo e grande como o Egito, e foram manifestações reunindo milhões pela sua derrubada. Os militares o derrubaram, mas imediatamente retomaram o processo anterior, né, aquele que levou o Mubarak ao poder. E então, os Estados Unidos têm uma relação cordial com a Arábia Saudita há muito tempo. E quando o Obama, de certa forma, distanciou-se da Arábia Saudita, não foi por causa do regime ditatorial do reino,
mas foi para se aproximar do principal inimigo da Arábia Saudita, o Irã, e fez aquele acordo que o Trump acabou desfazendo. Mas se Biden quer distância de ditadores, por que ele reclamou da atual tensão vigente na relação dos Estados Unidos com a China? Ou para Biden a China não é uma ditadura? Aliás, muito mais forte que todas as citadas. Estamos falando de autocracias, né? De regimes ali garantidos provisoriamente pelo exército ou pela tradição dinástica, caso da Arábia Saudita. A China não. A China é um regime totalitário, é muito mais do que uma autocracia, do que uma ditadura eventual. É um regime totalitário, onde tudo está sob as botas do Estado, ou seja, do Partido Único e das Forças Armadas. Então, é muito fácil que o Biden, assim como era fácil para o Trump, pressionar a Venezuela e a Nicarágua, ou seja, pressionar o patético regime do Ortega, é moleza. Falar contra o corrosivo, deletério regime do Maduro é uma obrigação? Claro que sim. É uma obrigação moral. Falar contra o regime que está matando o próprio povo, que lançou um país próspero na miséria, numa miséria associada com repressão, corrupção, grupos paramilitares combatendo manifestações populares. Quer dizer, é uma distopia a Venezuela. Mas é fácil. É fácil fazer discursos contra Maduro, contra o Ortega. Outra coisa é se opor à China. E, na verdade, Trump passou a ter esse distanciamento, essas tensões, essa quase ruptura com a China. Não é uma ruptura porque o comércio continuou, os diplomatas continuaram, as embaixadas continuaram, fechamento de consulados, vez ou outra, né? Nada muito grave. Mas ele fez isso do ano passado para cá. Mas antes ele também fez loas ao Xi Jinping, como vez ou outra faz ao ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Aquele que o Trump chamava de pequeno homem foguete, numa alusão aos mísseis da Coreia do Norte, depois se tornou um sujeito muito bom, um parceiro. Depois voltou a ser um cara de quem se deve desconfiar. Depois voltou a ser alguém com quem é muito bom conversar, que está aberto a conversações. Então Trump fez isso, né? Ele olhou o interesse dos Estados Unidos como todos os outros, como o Biden fará. Quem fez acordo com a Coreia do Norte foi Bill Clinton. Um acordo que não foi cumprido na parte que cabia à Coreia do Norte. Era a desnuclearização em troca de ajuda econômica. Inclusive envio de comida. O Japão mandou comida para a Coreia do Norte. Envio de petróleo e de dinheiro. Em troca, a Coreia do Norte deveria se desnuclearizar. E não o fez. Não é? Não o fez. O Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, deu um chapéu no Bill Clinton. Então essas relações, há muita hipocrisia na política internacional. Não é? É muito fácil falar contra ditaduras de países pequenos, sem força militar, e ao mesmo tempo ficar estendendo tapete vermelho para ditador de países prósperos, ricos, militarmente e economicamente fortes. É uma hipocrisia. E o Biden sempre fez parte, inclusive na Comissão de Relações Internacionais do Senado, que ele chegou a presidir, sempre fez parte desse jogo hipócrita. Não é? E é claro que boa parte do que Biden anuncia agora vem desses grupos de pressão que disseram a ele: você será o candidato, mas nós teremos participação no seu governo. Abriremos o caminho, franquearemos o caminho.
Bernie Sanders não vai até a convenção. Você chegará com uma legitimidade que o partido dará bem antes. Só que estaremos no governo. Agora, ele pode se comportar como um garoto de recados desses grupos, ou pode estabelecer aquilo que chamam em política de própria agenda, não é? Mas o que fará Joe Biden? Ele romperá com a Arábia Saudita? Fundamental, aliás, para a sobrevivência da gigantesca Boeing. Ele romperá com Assad? Ele romperá com o Irã? Ou exigirá que o Irã pare de prender e matar dissidentes? Mas vamos direto ao ponto importante. Ele exigirá que as relações com a China sejam balizadas pelo respeito aos direitos humanos na China, em Hong Kong. Ele exigirá que a China respeite o acordo que ela, China, assinou com o Reino Unido, garantindo que respeitaria até 2047, pelo menos, a ordem jurídica, política, econômica, institucional de Hong Kong. E a China já rasgou esse compromisso, já está com as botas policialescas em Hong Kong. Biden fará isso? Ou ele vai usar, por exemplo, esse tema para pressionar a Polônia, que precisa hoje da ajuda americana porque é pressionada pela Rússia e, aliás, está pronta para receber nova bateria de mísseis dos Estados Unidos, o que a Rússia diz que não vai admitir. Ele deve pressionar a Polônia, até pela força econômica, política dos Estados Unidos, para que haja respeito à ordem legal, ao Estado de Direito. Ele deve fazer o mesmo na Hungria, onde a situação é mais grave. Deve fazer. Mas ele fará com a Turquia, isso aí pelo menos o Trump fez. Inclusive obteve a libertação de um pregador cristão que foi preso na Turquia para ser moeda de troca, não é? E o Erdogan teve de engolir o jogo e liberar o seu prisioneiro. Mas ele vai endurecer o jogo com a Turquia? Ou vai permitir que a ditadura comandada por Erdogan faça o que bem entenda, não só em território turco, mas contra os curdos? Aliás, isso foi um gravíssimo erro do Trump, um erro criminoso, quando retirou as tropas que garantiam a segurança dos curdos, que foram fundamentais nos combates contra o Estado Islâmico e que agora são atacados pela Turquia. Um grave erro do Trump. O que Biden fará em relação ao regime turco? Agora, Bolsonaro, por exemplo, a questão climática, etc., que aqui Biden é mais um garoto de recados, né, nessa história, desses grupos que franquearam o caminho para que ele fosse candidato tranquilo do partido, sem a constatação, sem a contestação e o enfrentamento do Bernie Sanders. Então, ou é apenas inserir os Estados Unidos como um ator pesado no jogo da França, da Holanda, para que o Brasil seja pressionado, para que seja um concorrente menos forte com os produtores europeus em produtos agrícolas. É fundamental que o presidente dos Estados Unidos fale, discurse, haja favoravelmente aos direitos humanos, ao Estado de Direito, à democracia, que ele defenda a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos. Mas é preciso ser coerente, ser honesto. E a China, que aliás agora faz parte da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né?
ela tem de ser enfrentada nesse campo. Porque é muito fácil falar do Daniel Ortega e exigir que haja eleições limpas no ano que vem. É uma obrigação, aliás, em defesa dos nicaragüenses, que haja eleições limpas. Mas o mesmo discurso deve ser usado com a China. Ou então, será apenas a continuidade da grande hipocrisia internacional, muito cultivada no Ocidente, Ronald.